E nesse vídeo de hoje, então, eu quero falar um pouquinho sobre a formação do designer. Na verdade, falar sobre a faculdade de design. Então, quais são questões que eu acho importantes na educação de um designer que a gente acaba depois levando para a nossa vida profissional também. Então a ênfase que eu quero dar nesse vídeo aqui também não é uma ênfase assim, o que é um curso de design, o que ele é feito, assim por diante. Eu quero dar muito mais uma ênfase à questão do que a gente pode levar dessa faculdade que depois acaba influenciando a gente ao longo de toda a nossa carreira. E sob um ponto de vista muito específico, que é a questão humana, o nosso desenvolvimento humano, pessoal, dentro do processo da faculdade. Não muito em relação às questões técnicas e das disciplinas que a gente tem, mas como que a gente se desenvolve para se tornar pessoas melhores para o mundo. Então, levando tudo isso em consideração, eu pensei em 5 pontos que eu acho que resumem bem essa questão da formação na faculdade. Então vamos para o primeiro ponto, que eu chamei assim de pontos de vista diferentes ou então outros olhares. Então a nossa formação na escola, ela muitas vezes é voltada a não refletir sobre o material que está sendo oferecido. Então muitas vezes é um ponto de vista único. A gente aprende sobre a história, a gente aprende sobre a ciência, mas a gente não questiona quem é que está ensinando isso. Então a gente acaba ficando limitado a uma visão só. Então quando a gente entra num curso de design, uma das coisas que acontece logo do início é que a gente é apresentado a uma multiplicidade de visões. Não só daquilo que a gente está vendo em sala de aula, mas muitas vezes os próprios professores têm visões diferentes sobre o mesmo assunto. E essa é uma das questões mais importantes da formação de um designer. Você entender que um só assunto pode ter vários pontos de vista em relação a ele. Então isso faz com que a gente amplie o horizonte. Isso também vale para questões de desenho, para questões de como pensar projetos, assim por diante. Então, essa apresentação de múltiplos pontos de vista é, na verdade, uma questão muito rica do processo de um curso de faculdade. Além disso, tem um outro aspecto que eu acho interessante nesse processo, é de que a gente produz na faculdade muitos trabalhos. E o mais legal disso é que sempre que a gente vai fazer um trabalho, vai ter alguém que vai avaliar esse trabalho. Pode parecer que é a pior parte, na verdade, da formação, esse processo de avaliação, mas na verdade ele é muito benéfico, porque vai ter algum professor ou algum profissional que vai olhar para o seu trabalho e vai poder avaliar se ele está sendo bem feito, se está sendo mal feito, quais são os pontos positivos, negativos. Então esse feedback, essa relação que a gente tem com a opinião do outro ou dos outros, é muito importante para a formação do designer. Porque ele vai viver o resto da vida apresentando trabalhos que vão ser avaliados por outras pessoas. Então nada melhor do que ter um ambiente em que esse tipo de crítica é bem-vindo e que a gente possa aprender a lidar com isso e trabalhar isso ainda no nível da formação. E aí a gente chega no segundo ponto, que é o de experimentar. Então a nossa formação, muitas vezes, ela vem toda ela moldada num sistema de que a gente não pode falhar, a gente tem que acertar e que todos os nossos esforços, eles sempre são direcionados a um resultado. E essa é uma dessas questões que a gente precisa desconstruir quando a gente vai para a faculdade, principalmente quando a gente quer fazer design. Porque o processo de experimentação é fundamental para que ocorra a inovação. Isso significa que o ambiente acadêmico, ou seja, a faculdade, ela precisa dar o espaço para que as pessoas ou os alunos acertem, mas também errem bastante. E quanto mais a gente erra, mais a gente está se abrindo a novas possibilidades. Então só erra aquele que tenta. Além disso, experimentar não significa fazer qualquer coisa, mas a experimentação ela tem um método, ela tem um direcionamento. A gente tem uma certa liberdade para experimentar e tentar verificar se aquilo vai funcionar ou não. E nesse processo a gente muitas vezes liberta um pouco mais a nossa criatividade. Aí a gente chega no terceiro ponto aqui, que é o tempo. Então a gente vive num mundo em que quanto mais coisas a gente tem para fazer, ou quanto mais a gente consegue fazer as coisas de forma rápida, melhor. Pois bem, quando a gente vai para a faculdade, a gente vai começar a repensar essas questões. Porque a faculdade é o lugar ideal para a gente acalmar um pouco, para a gente diminuir um pouco a velocidade. É um outro tempo, então, é um tempo mais lento, porque tem certas coisas, tem certos aprendizados que precisam de um tempo mais demorado. A gente precisa muitas vezes amadurecer certas ideias. Como, por exemplo, a questão do projeto. Se a gente vai pensar o que configura o design, a sua essência, então muitos autores vão dizer que é a questão do projeto. Pois bem, projetar não é uma coisa que se faz assim do dia para a noite, né? Então eu vou estudar aqui uma fórmula e aí eu já sei projetar. Por quê? Porque projetar não é só uma questão de resolver um problema, mas é saber como resolvê-lo.
Além disso, é uma mentalidade. A gente precisa aprender e interiorizar um modo de como a gente resolve problemas. E isso, portanto, a gente não consegue fazer assim de uma hora para outra. A gente precisa passar por uma série de testes, exercícios, para que isso se torne cada vez mais incorporado. Uma outra coisa que é importante aqui é o tempo de um curso, o tempo da faculdade de design. Esse tempo, ele não precisa acompanhar o tempo acelerado do mercado. Então eu, por exemplo, não acho que a faculdade tem que estar de acordo com as necessidades do mercado naquele momento, porque essas necessidades elas mudam muito rapidamente e dificilmente você vai ter um curso que vai conseguir se ajustar diretamente àquilo que está acontecendo no mercado. Até porque a função de uma faculdade é outra, não é preparar um aluno para aquilo que está acontecendo naquele momento, mas preparar o aluno para que ele resolva problemas de forma geral e muito melhor ainda, problemas que vão acontecer daqui a 5, 6, 10 anos. Isso leva então ao quarto ponto aqui, que é o ponto de aprender os fundamentos. Hoje em dia é muito comum que a gente saiba de muitas coisas de forma bem superficial. Inclusive, se você for um autodidata e você só recorrer a vídeos de YouTube, por exemplo, para aprender a fazer design, você sempre vai correr o risco de ficar na superfície só do assunto. E aí que vem a vantagem de uma faculdade, que você vai poder ter o tempo de se aprofundar em questões que são muito importantes para o design. Como, por exemplo, aprender teorias da cor, aprender metodologia de projeto, aprender processos criativos, linguagem visual, semiótica. E essas teorias, ou seja, esses fundamentos, eles não mudam tão rapidamente. E finalmente, o fundamental disso tudo é que a gente aprenda a aprender. Então que o aluno e depois o designer consiga aprender sozinho. Ele não precisa mais de alguém para ensinar. E conhecer bem os fundamentos contribui muito para isso. Depois a gente chega no quinto ponto, que é o da comunicação. Então hoje em dia, por mais que a gente fale mais do que nunca, escreva mais do que nunca, se comunique mais do que nunca em aplicativos ou mídias sociais, a nossa comunicação ela ainda é de baixa qualidade. Então muitas vezes ela diz pouco, ou então diz de forma muito confusa e assim por diante. Então, quando a gente vai fazer um curso de design, muitas vezes a gente acaba tendo a experiência de ter que ter uma comunicação um pouco mais clara, muito mais objetiva e consiga dar conta, por exemplo, de expressar uma ideia, de defender uma ideia, enfim, de dialogar e conversar sobre aquilo que está sendo produzido. Além disso, é um excelente ambiente para a gente aprender a trabalhar em grupo, que é sempre tão problemático. E também é sempre tão difícil de lidar, porque o designer ele nunca vai trabalhar sozinho, ele sempre vai ter, em certa medida, que dialogar ou conversar com alguém, ou trabalhar numa equipe. Então nada melhor do que poder fazer isso ainda na faculdade, quando não há o risco de perder dinheiro ou alguma coisa pior ainda, a reputação, por exemplo. Então isso é uma coisa que, se a gente desenvolve bem na faculdade, depois quando a gente se torna um profissional, a gente tem mais facilidade e mais chance da gente conseguir expressar nossas próprias ideias sem ter tanto medo também. E finalmente, é importante a gente entender que esse espaço que se cria na faculdade, então essas inúmeras relações, as pessoas que a gente conhece, tudo isso que eu falei agora, muitas vezes não acontece no nosso ambiente, na nossa rotina diária. E também não acontece no mercado de trabalho. Então, quando a gente é meio que forçado a fazer isso dentro desse ambiente da faculdade, a gente pode desenvolver isso de forma mais precisa. É como se fosse um laboratório da experiência humana. E com isso a gente acaba se tornando um pouco mais livre também, porque a gente exercita esse pensar, a gente exercita a nossa autonomia e a gente entende melhor como que a gente pode contribuir para esse mundo. E se a gente sabe melhor como são as coisas do mundo e como a gente pode depois também propor soluções melhores. E esse é um papel do design, da gente melhorar a condição de vida das pessoas. Então quando a gente conhece as regras, que são essas que são apresentadas dentro de uma faculdade, a gente pode quebrar elas depois. No final das contas, a faculdade ela não serve só para questões técnicas ou procedimentos ou para que se torne um bom profissional, mas fundamentalmente para que as pessoas se tornem pessoas melhores para o mundo também. E era basicamente isso. Tem muito mais coisa para falar sobre esses assuntos, mas eu queria aqui só pontuar esses 5 que me vieram à mente, assim, eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo. Eu não sei o que vocês acharam. Se vocês gostaram, dê um like, se inscrevam no canal e deixem um comentário se tiver alguma coisa que vocês queiram acrescentar aqui, alguma experiência, enfim. Gostaria muito de saber. E por hoje é só. A gente se vê então no próximo vídeo.